Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje a entrevista concedida por Fernando Pimentel ao Outras Palavras quando ele ainda era candidato ao governo de Minas. Vale lembrar que todos os candidatos ao governo do estado e ao Senado foram convidados pelo programa Outras Palavras para apresentarem suas propostas à categoria. A luta dos educadores mineiros pelo pagamento do piso salarial e a reconstrução da carreira. Veja no Atualidade. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. A professora e coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, conversou com o então candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel, atual governador do estado. Nesta entrevista, ele afirma o compromisso com o pagamento do piso salarial e a recuperação. Educação em Debate. Nosso convidado de hoje é o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, pela coligação Minas para Você. Pimentel, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Bia. Prazer estar aqui com você e falando com os nossos telespectadores. Muito importante esse espaço que vocês abrem aqui no Outras Palavras. Pimentel, a nossa primeira pergunta é sobre o atual modelo de gestão aqui em Minas Gerais. Qual é a sua avaliação? O modelo do choque de gestão deu certo aqui para Minas? Olha, Bia, eu acho que hoje, claramente, o balanço que se pode fazer é que não deu certo, né? Não deu certo. E eu vou até ser mais explícito com você. Eu queria que alguém me explicasse o que é essa história de choque de gestão. Porque o que a gente vê é um Estado, primeiro, endividado. Segundo, sem capacidade de investimento. Terceiro, fechado, não é um Estado democrático. Minas construiu, o modelo que os tucanos construíram nesses 12 anos, é um modelo autoritário, claramente autoritário, cerceador das liberdades civis e democráticas. Nós vemos uma imprensa anestesiada, quando não amordaçada, os movimentos sociais sendo perseguidos e reprimidos, e um tratamento ao funcionalismo público da pior qualidade. Os serviços públicos refletem isso, né? Os serviços de saúde, educação, segurança, todos pioraram. Os indicadores, todos pioraram. Então, não é um sucesso, ao contrário, é um fracasso. É hora de mudar. Eu acho que o povo de Minas está consciente disso cada vez mais, apesar das propagandas maciças que nesses 12 anos o governo do PSDB fez em Minas Gerais, mas hoje o mineiro e a mineira, e eu tenho viajado o estado, tenho sido testemunha disso, é cada vez mais consciente da necessidade de uma mudança profunda do modelo de governo, em direção a um governo aberto, participativo, um governo democrático que dialogue com toda a população, que dialogue com os servidores públicos, que leve em conta as características de cada região do Estado, portanto também um governo regionalizado. É isso que nós vamos buscar fazer. Mas, sendo objetivo na resposta à sua pergunta, eu acho que o choque de gestão, se é que existiu, fracassou. Bom, Pimentel, vamos falar sobre educação. O que você pretende fazer para recuperar a educação em nosso estado? Considerando que hoje as condições físicas das escolas estão muito ruins, falta, por exemplo, refeitório e quadra de esporte na maioria das escolas estaduais. A carreira dos trabalhadores em educação é uma carreira sem perspectiva de futuro, congelada até dezembro de 2015, e a cada período do choque de gestão, essa carreira foi reformulada, tirando mais ainda a perspectiva de futuro, e é de conhecimento nacional que Minas Gerais não paga o piso salarial profissional nacional enquanto vencimento básico, tirou todos os direitos e vantagens e impôs o subsídio como forma de remuneração. O que fazer para mudar essa realidade? Que compromisso você assume com os trabalhadores em educação e com a sociedade? Porque mudar a situação da educação reflete em toda a sociedade. Com certeza. Bom, eu acho, Bia, que a primeira coisa aí é nós fazermos um diagnóstico amplo e profundo, preciso, da situação da educação em Minas Gerais. E para esse diagnóstico ser feito, nós temos que trabalhar junto com os trabalhadores de ensino, né? Tem que ser feito em conjunto com a categoria de professores, dos demais trabalhadores de ensino, um diagnóstico que leve em conta tudo isso que você falou, a carreira, a remuneração, as condições físicas das escolas, os currículos, né? A adequação do trabalho educacional a cada especificidade de cada região, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, um diagnóstico tem que ser feito logo de início, para nós definirmos as prioridades juntos e trabalharmos juntos para alcançá-las. Evidentemente, uma das principais, se não a principal prioridade, vai ser recuperar a carreira de professor.
valorizar outra vez a categoria, né? Se existe hoje uma categoria que foi desprezada, que foi, eu diria até sem exagero, humilhada pelo governo dos tucanos, é a dos professores. Você, melhor que ninguém, sabe disso, você é a liderança importante da categoria de professores. A greve dos 112 dias é um exemplo de não política pública, né? Como não fazer, né? Não dialogou, não negociou, e no final das contas, o resultado é que os tucanos chancelaram o governo deles como um governo anti-educação, anti-trabalhadores da educação. Então mudar isso não vai ser de uma hora para outra. Eu acho que nós vamos ter que ter, primeiro, muita competência para dialogar, construir juntos essa pauta de reformas, né? Eu já assumi, você sabe disso, com a CUT, o compromisso do piso nacional da educação aqui em Minas, nós vamos implantá-lo, né? Outro dia um jornalista me perguntou, mas vai ter recursos para isso? E eu respondi, tem que ter recursos para isso. Um Estado que não tem recursos para pagar o piso não merece o nome de Estado, não merece o nome de governo. Então nós vamos buscar esses recursos e vamos conseguir fazer. Se não pudermos fazer de imediato, vamos planejar e vamos alcançar. Isso tudo tem que ser feito junto, tem que ter uma mesa permanente de diálogo com a categoria, com os professores, para a gente fazer o diagnóstico, traçar as prioridades e perseguir um projeto estadual de educação que recupere a carreira e recupere a qualidade do ensino, que hoje está deteriorada. E não é culpa dos professores, ao contrário, eles se esforçam. Se nós ainda temos algum resquício de educação de qualidade em Minas Gerais, é porque os professores trabalham, se esforçam nessa direção. Eu tenho me reunido com a categoria e tenho visto o enorme esforço que os professores fazem para, com esses salários aviltantes que se pagam em Minas Gerais, prestarem um serviço adequado para os alunos. Nem sempre conseguem, mas se esforçam para isso. Então, recuperar a carreira, pagar o piso nacional, recuperar as condições físicas das escolas, discutir os currículos, tudo isso vai fazer parte de uma pauta de trabalho que eu quero crer que não será minha, nem do governo, mas será da categoria como um todo, e até dos próprios usuários, que são os alunos e os pais de alunos. Vou falar agora, Pimentel, sobre juventude. Hoje, o Estado de Minas Gerais tem um programa que se chama Reinventando o Ensino Médio, que, diferente das peças publicitárias, não trouxe nenhuma inovação ao cotidiano da escola. Por sua vez, faltam mais de 1 milhão de vagas no ensino médio. Se todo mundo quisesse estudar em Minas Gerais, não encontraria vaga para se matricular. E o próprio ensino profissionalizante, o Estado não tem rede própria de ensino profissionalizante, ele transfere para a iniciativa privada e numa quantidade de matrículas muito inferior ao que é a demanda do Estado. E programas sociais como Poupança Jovem, que deveria ser um estímulo para o jovem terminar o ensino médio, só atinge hoje 9 municípios dos 853 municípios mineiros. Então, o que você pensa fazer para essa juventude que está aí clamando por políticas públicas, que foi às ruas em 2013 com cartazes pedindo mais saúde, mais educação, ou seja, mais Estado na vida dela. E aqui em Minas o que nós temos é menos Estado na vida do cotidiano, né, das pessoas. Quais são suas propostas? Eu estou pegando o final aí, menos Estado e um Estado de pior qualidade, né? É menos Estado e o que sobrou é um Estado de pior qualidade do que no passado. Os tucanos conseguiram essa proeza, eles pioraram o serviço público. Onde eles não extinguiram, pioraram. Essa é a verdade, você disse muito bem aí nessa sua rápida descrição da questão da juventude. Eu acho que nós temos que ter uma preocupação enorme com essa questão. A juventude é o futuro do nosso Estado, é o futuro do país. O governo federal tem se esforçado nessa direção, mas não encontra nenhum respaldo, nenhuma parceria nas políticas públicas do governo estadual até esse momento. São 12 longos anos dos tucanos. Eles não construíram em Minas nenhuma escola técnica estadual, né? O governo federal fez milhares, centenas de escolas técnicas no Brasil inteiro, abriu milhares de vagas, né? Agora tem o Pronatec, que é um curso, que é um sistema montado junto com o Sistema S, também com milhões de vagas para o ensino profissionalizante, e Minas nada nessa direção. As políticas especificamente para a juventude, que você mencionou, Poupança Jovem, que eu quero até fazer um reconhecimento, que é uma ideia generosa, né? De você ter uma poupança para o jovem durante o período que ele está na escola, que ele pode resgatar no final. Só que ela não funciona, porque atinge 9 municípios dos 853 municípios que Minas tem. Então, tudo isso mostra um quadro de um grande simulacro, né? O que foi feito nessa área, como nas outras do governo do Estado,
foi construir uma realidade que não é verdadeira, que é virtual, que é só da propaganda, enquanto a vida do povo mineiro, a Minas real, padece das maiores dificuldades. Bom, reformar isso, como você me perguntou na primeira pergunta também, eu volto a dizer, vai envolver uma capacidade muito grande da gente dialogar. Dialogar com os servidores, dialogar com a população em tese beneficiária desses programas, dialogar com a classe política, porque nós vamos precisar de apoio da Assembleia Legislativa, dialogar com o mundo empresarial também, porque de alguma forma eles são beneficiários de um sistema educacional de qualidade, né? As empresas querem um sistema educacional de qualidade, e desta forma construir uma plataforma que permita sair desse impasse. Eu sou otimista, eu acho que nós temos um Estado com um potencial enorme do ponto de vista de recursos humanos, mesmo com os professores desvalorizados como estão, e você conhece bem a categoria, porque você é da categoria, nós temos talentos maravilhosos no meio dos professores. Tem que ser aproveitados, tem que ser estimulados, tem que ser trazidos para dentro da atividade pública de uma maneira diferente do que foi até hoje. Tudo isso somado nos dá um quadro de possibilidades muito grandes. Mas para isso, nós vamos ter que estar juntos o tempo todo, governando juntos. Eu acho que esse é o segredo para a gente recuperar Minas Gerais. A tarefa é de recuperação. E para fazê-lo, nós temos que trabalhar juntos. Vamos falar sobre participação popular. Nós estamos num estado, Pimentel, que as lutas sociais são criminalizadas. É sempre a repressão, o aparato repressivo do Estado que aparece quando nós estamos fazendo aí as lutas sociais. É um governo que não tem espaços de participação, não tem conferências, congressos, enfim, não tem mecanismos em que diretamente a população possa falar e possa ser ouvida. Quais são suas propostas em relação à participação popular e na relação com os movimentos sociais aqui em Minas Gerais? Olha, Bia, eu acho que não só em Minas, mas no Brasil inteiro, há uma evidente vontade, um evidente desejo de participação, de aumentar a capacidade do cidadão de participar do processo de tomada de decisões, né? De ser protagonista, de ser agente, de não ser apenas um ser passivo que de 4 em 4 anos é levado a votar nesse ou naquele candidato, nesse ou naquele governo. Isso ficou evidente nas manifestações do ano passado, no Brasil inteiro, e com muita força aqui em Minas Gerais. E isso coloca em xeque, na minha opinião, esse modelo tucano, esse modelo do PSDB, que absolutamente não tem nada a ver com participação popular. Ao contrário, é um governo centralizador, autoritário, e eu diria, como você observou bem, chega a ser sectário no combate aos movimentos sociais e no combate às reivindicações que vêm da população. Isso tem que mudar. Então, um modelo novo implicaria, primeira coisa, reconhecer o lugar da população, dos sindicatos e dos movimentos sociais na construção de um governo. Ou seja, o lugar, na minha opinião, significa estar junto com eles. Então, nós temos que criar fóruns abertos de participação. Na minha opinião, eles têm que ser regionalizados, né? Você tem que ter fóruns para cada região, em que o governo se sente com as categorias profissionais e com os movimentos sociais para traçar as políticas públicas adequadas. Eu digo regionalizado, porque Minas é um estado que tem regiões muito diferenciadas umas das outras, então nós temos que ter isso por região e isso chegar até o centro da tomada de decisões. Ou seja, não pode ser só um enfeite. Você faz o fórum, reúne, discute e aquilo depois não leva a lugar nenhum, porque nós já vimos isso acontecer também. Não, isso tem que ser um processo de fato deliberativo para a tomada de decisões. Eu fico muito à vontade para falar isso, porque nós somos protagonistas, fomos, né, quando eu fui prefeito, de uma experiência importantíssima, que é a do orçamento participativo, mas indo mais além dela. Fomos nós que criamos os conselhos municipais, a maioria deles, e as experiências das conferências de educação, da conferência de saúde, da conferência de política urbana, que, de fato, colocaram Belo Horizonte no rumo correto da participação popular. Eu acho que é possível fazer no estado inteiro e é o nosso compromisso, nós vamos fazer desse jeito. Voltando ao funcionalismo, Pimentel, nos últimos anos, não só a educação, mas os trabalhadores dos outros setores do funcionalismo sofreram muito com políticas de baixos salários e com a ausência de um efetivo processo de negociação. Quais são suas propostas para o funcionalismo? Como é que você pretende se relacionar com o funcionalismo público estadual? Essa pergunta é importante para a gente, mais uma vez, fazer
outro diagnóstico aí no que diz respeito à gestão pública e mostrar o fracasso que foram, né, estão sendo esses 12 longos anos de governo Tucano. O Minas Gerais não tem mais política para o funcionalismo público, a verdade é essa, né? A hierarquia salarial, as carreiras, tudo isso foi destruído nesses 12 anos de governo Tucano. Não é só com os professores, né? Eu converso hoje com o funcionalismo como um todo, destruíram o IPSENG, o setor de saúde extremamente mal remunerado e desvalorizado, a polícia civil extremamente desestimulada e a polícia militar, que até tem hoje uma carreira razoavelmente equilibrada, mas também insatisfeita em função da falta de equipamentos, da falta de recursos, da falta de apoio que eles têm para a atividade deles. Então, o quadro com o funcionalismo é um quadro de caos. Não bastasse isso, um total desrespeito às entidades representativas do funcionalismo público estadual. É um desrespeito completo. Chega a ser, eu diria, cruel o que é feito com os aposentados, por exemplo, e o que foi feito com os professores e o que é feito com as categorias profissionais do Estado. Começar do zero, começar de baixo. Primeira coisa, montar uma mesa permanente de negociação, mas não é com integrantes do segundo escalão do governo. É com integrantes do primeiro escalão e com o governador eventualmente participando. O que eu digo eventualmente é com uma certa periodicidade, de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses, o próprio governador tem que estar presente na negociação, para que essa coisa avance. Ampliar a negociação, que ela não seja apenas para atender pautas específicas, que são importantes do funcionalismo, mas envolver o funcionalismo público do Estado na discussão das decisões estratégicas, porque essa é a concepção correta. Quer dizer, nós vamos ter, por exemplo, um bom projeto estadual de educação se os professores, além de motivados, com a carreira adequada, se sentirem envolvidos no processo de tomada de decisão. A decisão não pode ser tomada dentro de um gabinete fechado, com meia dúzia de supostos especialistas, mas que, na verdade, nunca entraram na sala de aula de uma periferia de uma grande cidade ou numa escola rural de Minas Gerais e vão ditar o que vai ser a educação no Estado. Não pode ser assim. E não será assim. Nós vamos fazer um governo participativo, democrático, de diálogo, de construção comum e regionalizado. Esse é o plano que a gente tem de governo. Eu acho que é o único modelo possível para salvar Minas dessa destruição que foram esses 12 longos anos de governo Tucano. Então, qual que é a sua opinião sobre a reforma política? Eu acho que nós carecemos muito de uma reforma política. Eu confesso para você que eu não tenho clareza do que é mais importante no primeiro momento, né? Mas o sistema político brasileiro, do jeito que ele está hoje, ele se tornou desfuncional. Ele é desfuncional, seja para atividade política estrito sensu, seja para facilitar a população escolher bons candidatos, né? Você não tem financiamento público, você tem um grau de infidelidade partidária imenso, né? Uma verdadeira salada de siglas no quadro dos partidos, e partidos com pouca consistência ideológica, com pouca consistência programática. Isso tem que mudar. A forma de fazê-lo, eu confesso que não tem a receita, mas há um anseio muito grande da população e acredito que o Brasil vai caminhar nessa direção nos próximos anos. Qual é a sua opinião sobre a democratização dos meios de comunicação? Pois é importante, né? É importantíssimo. Aliás, eu quero crer que aqui nós estamos falando num veículo, esse sim, democrático, né? Um veículo que fala a verdade, que não é submetido a nenhum tipo de artificialismo e a nenhuma pressão econômica que a gente sabe que a grande mídia, a mídia tradicional tem. Eu sou francamente a favor. Eu acho que essa necessidade em Minas é mais premente ainda, né? A minha ideia é ampliar o leque de ofertas publicitárias do governo do Estado para os veículos da mídia alternativa e para os veículos da mídia regional, né? Desconcentrar o que é feito hoje. Hoje, a maior parte da verba do Estado vai para alguns poucos veículos que são os de sempre, que a gente sabe quais são, e que têm as opiniões que a gente sabe quais são também. Nós temos que desconcentrar isso, abrir, democratizar, porque com esse recurso aberto e democratizado, nós vamos ver brotar e surgir veículos importantes, né, que hoje não conseguem ter espaço, mas veículos importantes para construir a boa informação. E um povo bem informado é um povo que vai ajudar a fazer o que nós queremos. Um Brasil próspero, uma Minas Gerais próspera, justa, uma Minas Gerais mais fraterna do que hoje. Vamos construir isso e aí a democratização dos meios de comunicação é parte importante desse projeto. Aqui em Minas existe uma prática da precarização do trabalho através da terceirização. Qual é a sua opinião sobre isso? Terceirizar serviços no setor público é a alternativa para melhorar a qualidade?
Não, Bia, eu acho que a terceirização até pode ser utilizada, mas em caso extremo, quando você realmente não tem condições de cumprir aquela função, qualquer que seja ela, com o servidor efetivo, com o servidor concursado, que é o objetivo de todo serviço público. Serviço público de qualidade é prestado por servidor concursado. Agora, eventualmente, você pode ter aqui ou ali um setor em que ou o concurso demorou, ou você não conseguiu preencher o cargo, aí você usa o recurso da terceirização. É como um recurso. E não como está sendo feito já há 12 anos em Minas, como eixo principal da prestação de serviço público. Nós vamos ter que mudar e vamos mudar esse modelo, vamos voltar a valorizar as carreiras públicas do funcionalismo. E para finalizarmos, vamos falar de saúde e segurança pública, que são temas importantes que a população também sofre cada vez mais. Qual é o seu breve diagnóstico sobre isso no Estado e suas propostas? Saúde, de fato, o Estado deixou inteiramente a desejar, né? Em 12 anos não fizeram um único hospital regional. Nós vamos herdar 9 esqueletos, 9 obras inacabadas, inconclusas, algumas até paralisadas. São os famosos hospitais regionais que não foram feitos. Então tem que terminar os hospitais e oferecer apoio aos municípios na tarefa deles de dar atenção básica, porque não falta esse apoio do governo federal, mas do governo estadual falta. A segurança em Minas piorou demais, né? A segurança hoje é uma preocupação enorme nas grandes, nas médias, nas pequenas cidades e até na área rural. Completar de novo o efetivo da Polícia Militar, valorizar de novo a carreira da Polícia Civil, está extremamente desmotivada, e nós temos um quadro de jovens delegados concursados agora, 400 ou 500, muito motivados, mas desestimulados em função dos baixos salários e de uma carreira ruim, e organizar melhor a questão da segurança com enfoque regional. Eu acho que tanto saúde quanto segurança, se nós adotarmos esse modelo que eu tenho dito, de diálogo, de construção conjunta e regionalizado, nós podemos avançar muito para melhorar o serviço público nas duas áreas. Pimentel, agradecemos a sua disponibilidade, a sua participação. Eu que agradeço o espaço aqui, Bia, e dizer que fiquei feliz de poder falar com um público qualificado, que é o público desse programa, do Outras Palavras. Muito obrigado. Em campanha salarial, os educadores mineiros se mobilizam pelo pagamento do piso salarial nacional e a reconstrução da carreira. Atualidade. Os educadores mineiros reunidos em Assembleia Estadual no último dia 31 de março disseram não à proposta do governo de Minas e já definiram um extenso calendário de lutas. O governo nos apresentou 3 propostas de abono para em 2018 se chegar ao valor do piso salarial que é pago em 2015. E também o governo tenta ignorar a definição da lei estadual, da lei federal, de que o piso salarial é para nível médio de escolaridade e propõe piso salarial para nível superior de escolaridade. E as propostas de carreira em nada dialogaram com os problemas que nós apresentamos. Então a perspectiva é o indicativo de greve para que na próxima mesa de negociação o governo consiga melhorar as suas propostas. Vamos lembrar, Denise, que mais uma vez os trabalhadores da rede estadual de ensino na rua. Depois da Assembleia Legislativa, os educadores seguiram em passeata rumo ao centro de Belo Horizonte, na Praça 7. E no próximo dia 29 de abril, haverá uma nova Assembleia Estadual com indicativo de greve. Quer a educação, quer a valorização e quer a carreira. Esse é o recado dos trabalhadores em educação nas ruas de Belo Horizonte. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CN. Nos dias 9 e 10 de março, 35 trabalhadores em educação de 14 estados estiveram reunidos no primeiro Encontro Nacional de Educadores Indígenas da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. 9 etnias foram representadas, com suas diferentes línguas e tradições culturais. Todos com uma meta em comum: fortalecer a educação escolar indígena. Ser educador é uma escolha, mas ser índio não.
Então, acho que a importância do educador hoje indígena é para que ele melhore a educação indígena, as suas realidades, né? Seus problemas, suas culturas, a língua. Né? Então, acho que tem que priorizar. E o Estado brasileiro não reconhece essas nossas realidades, né? Eu creio que nós sozinhos, os povos indígenas sozinhos, às vezes não tem capacidade de conquistar uma melhoria para dentro dessas escolas. Mas a gente sabe que o governo hoje vem a cada ano tendo suas mudanças, muitas vezes eles não ouçam a gente, então através desse comitê, eu creio que eles vão nos ouvir melhor. A proposta do encontro é a formação de um coletivo de trabalhadores indígenas na CNTE para discutir a gestão e a organização das escolas nas aldeias e fora delas, garantindo direitos que são de todos. O objetivo é organizar a luta dos trabalhadores indígenas, como a gente organiza a luta dos trabalhadores em educação no Brasil inteiro. A luta é a mesma, a organização, as condições de trabalho, a valorização. Acho que a política tem que partir mesmo da base lá dos problemas locais, como trabalhar a metodologia, como trabalhar a pedagogia dentro da comunidade, a antropologia, a linguística, para poder formar só um coletivo e trazer para a nível nacional. O professor da Universidade Federal de Roraima, Marcos Braga, destacou o desafio da CNTE de fomentar políticas públicas que levem em consideração a realidade sociocultural e os conhecimentos étnicos dos povos indígenas na construção dos currículos. Eu acho que a primeira estratégia da CNTE é se articular com os movimentos indígenas em cada estado, sobretudo com as organizações de professores indígenas, para que possa fomentar o debate e a partir daí implementar, digamos, alianças das organizações indígenas também fazendo parte dos sindicatos dos trabalhadores de educação nos âmbitos dos estados. O professor Terena, de Mato Grosso do Sul, Vanderlei Dias Cardoso, reforçou que, historicamente, o objetivo da educação era integrar o indígena e transformá-lo em um trabalhador rural, mas que hoje a luta é por garantir a especificidade dos povos indígenas. Aqui nós trouxemos o histórico, né, de como a questão indígena foi tratada pelos governos, seja ele do Império, né, da República, né, e da coroa no período colonial, ou seja, todos trataram da mesma forma, né? Nesse encontro, né, inclusive, foram montadas estratégias para avançar no sentido de ter uma educação, né, que seja também de qualidade, que reforce a identidade cultural e que trabalhe os projetos de futuro das sociedades indígenas. O intercâmbio de experiências serviu para analisar as diferenças de cada região e saber quem avançou e como garantiu conquistas, mesmo que poucas. A meta da CNTE agora é incluir a questão indígena na próxima Conferência Nacional de Educação e como parte do Sistema Nacional de Educação. Creio que nós temos uma oportunidade que na de 2018 a gente consiga trabalhar esse tema dentro da Conferência Nacional de Educação, até para poder integrar a educação indígena dentro da educação geral e a gente lutar para que a melhoria da educação, seja indígena, seja educação não indígena, seja igual para todos em nosso país. Os temas tratados no Encontro Nacional de Educadores Indígenas da CNTE também foram pauta do Encontro Internacional da IEAL, que reuniu representantes indígenas de todos os países da América Latina, além do Canadá e da Noruega, para a troca de boas práticas e de exemplos sobre mobilização e formação. Com certeza foi um momento ímpar, um momento rico, no sentido de que os sindicatos se apropriem dessa pauta e façam a agenda de negociação com os governos locais, colocar a pauta da educação indígena com suas especificidades. O educador é educador, seja aqui o educador da cidade, da zona rural, ou o educador que atue nas aldeias indígenas, etc. E é importante que a gente faça essa discussão, porque é preciso discutir à luz das especificidades. Nós temos aí um número de etnias muito grande no nosso país, vários idiomas, e a gente precisa trabalhar isso de maneira a que as crianças indígenas recebam uma educação de qualidade, respeitando, como eu já disse, o seu mundo, a sua cultura, as suas tradições, a sua religião, né? Para que a gente consiga ter qualidade e boa educação para todos os brasileiros. Fique agora com o humor de Rômulo Garcias.